Olá, queridos alunos. Estou com muita saudade de cada um de vocês. Espero que estejam todos muito bem, gozando de bastante saúde e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde no combate à prevenção do Covid-19. Lavando bem as mãos com água e sabão, passando álcool gel, utilizando máscara quando sair e evitando aglomerações, né? E o distanciamento social é primordial. Esta foi a forma encontrada para darmos prosseguimento às nossas atividades escolares. Para isso, é necessário que façamos uma revisão dos conteúdos trabalhados em sala. Como já vimos, nos comunicamos através da língua portuguesa, que por sua vez faz uso da linguagem verbal e não verbal. O que seria a linguagem verbal? A linguagem verbal é aquela que faz uso das palavras faladas e escritas. E a linguagem não verbal é aquela que faz uso de mímicas, placas de trânsitos, dança, outras formas de expressão que não seja a palavra em si. Para isso, podemos dar exemplo. Está aqui uma placa de trânsito que vocês convivem diariamente. Ela significa proibido estacionar. Esta outra placa, proibido parar e estacionar. Esta outra placa, proibido virar à direita. Essa outra placa é encontrada em sanitários, sanitário masculino. E essa outra placa é uma placa de trânsito que indica proibido ultrapassar. Já com as palavras, nós sabemos que a linguagem verbal é aquela que faz uso da palavra, tanto falada quanto escrita. A palavra falada, ela é formada por um conjunto de fonemas. Fonemas são os sons que saem da nossa boca e que são produzidos pelo nosso aparelho fonador. E a palavra escrita é um conjunto de letras que representam a palavra falada de maneira organizada. Vocês devem estar lembrados que nas séries iniciais vocês aprenderam um conjunto de letras chamado alfabeto. O alfabeto, as letras do alfabeto correspondem aos fonemas produzidos pelo nosso aparelho fonador. Quando eu pronuncio a palavra, por exemplo, sapo, vamos ver o primeiro fonema que sai produzido pelo nosso aparelho fonador. A letra do alfabeto que corresponde é a letra S. V, F, M, N, e assim por diante. Das letras do alfabeto, que vocês já aprenderam na primeira série, 5 delas são sonoras, que são chamadas de vogais, e as demais são consoantes. Foneticamente, as vogais são 7, porque 2 delas apresentam sons aberto e fechado. É o E e o O. Exemplo, quando eu falo pote, o O, ele é aberto, ó. Pote. Pomada, pomada. O O é fechado. No caso, por exemplo, o E. Na primeira palavra aqui eu tenho bé, com a boca aberta. Então o E tem som aberto. Beleza. O E é o som fechado, tá? As demais letras do alfabeto são chamadas de consoantes, porque elas só vão ter som, só serão sonoras junto das vogais, tá? E a palavra escrita é assim que é formada a palavra escrita. E a palavra escrita pode pertencer a 10 classes gramaticais diferentes: substantivo,
artigo, adjetivo, advérbio, verbo, conjunção, interjeição, preposição, numeral e pronomes. Cada uma exerce uma função na língua portuguesa. Não sei se vocês estão lembrados que eu pedi para que vocês elencassem tudo que havia dentro da sala de aula. Vocês me disseram mesa, cadeira, carteira, quadro, janela, porta, interruptor, ventilador. E eu bati no quadro e disse que aquilo era janela. Vocês me disseram que era quadro. Eu tornei a perguntar, como vocês sabem que isso é quadro? Até que um aluno disse que era um nome dado. Então, nós chegamos à conclusão que substantivos são palavras que nomeiam os objetos e seres existentes no universo. Os substantivos podem ser próprios ou comuns. Substantivos próprios são nomes em particular de um ser da espécie. Todos nós pertencemos a uma única espécie, a espécie humana, mas cada um de nós temos um nome em particular. O meu é Celso, do fulano é João, da fulana é Maria e assim por diante. Né? O substantivo comum é um nome em geral dos seres da mesma espécie. Não sei se vocês estão lembrados que eu pedi para que vocês, alguns exercícios, para que vocês levantassem a mão. Todo mundo levantou essa parte do corpo. Colocasse a mão na cabeça. Colocou a mão na cabeça. Né? Então, nós fizemos mão, cabeça, são substantivos comuns, porque são nomes em geral. Imagine você, ainda disse, imagine vocês, se todos os meninos chamassem João, e eu falasse, João, saia da sala. O que iria acontecer? Todos os garotos iriam sair da sala. Por isso que cada um de nós temos um nome em particular, e esse nome em particular é um substantivo próprio. Eu perguntei a vocês o que seria substantivo próprio. Vocês me disseram, são nomes de ruas, cidades, países, né? Pessoas, lugares. Muito bem. Por quê? O que é rua? Rua é um substantivo comum, porque é o espaço onde trafegam os carros e as bicicletas. Só que cada rua tem um nome em particular. A minha é Goianazes, do fulano é Rua América, etc. Né? O conjunto de ruas formam o bairro. Cada bairro recebe um nome em particular. Esse nome em particular do bairro é um substantivo próprio. A palavra bairro é um substantivo comum. Tudo bem? Os substantivos também podem ser concretos ou abstratos. Concretos são aqueles de existência própria, que não depende de nós para existir. Tá? Exemplo, cadeira, carteira. Mais um aluno me disse, como professor, a carteira precisou existir, precisou do homem, precisou da gente, mas todo o material utilizado na carteira estava na natureza. O homem apenas transformou. Né? Então, isso é um substantivo concreto. Os substantivos abstratos são aqueles que dependem de nós para existir. São os nomes dados aos nossos sentimentos, às nossas ações, tá? Por exemplo, a ação de correr, dá-se o nome de corrida. Então, a corrida existe se nós não existíssemos, tá? O amor, que é o nome dado ao nosso sentimento. O amor existe se nós não existíssemos? Então, eu sei que amor é um substantivo abstrato. Corrida é um substantivo abstrato, porque indica um nome dado a uma das nossas ações, que é a ação de correr. Quanto à formação, o substantivo pode ser primitivo ou derivado. Né? Nós sabemos que o substantivo primitivo é aquele que vai dar origem a outro substantivo. E na língua portuguesa, as palavras possuem, ela é dividida em duas partes, radical e vogal temática. Exemplo, na palavra sapato, a vogal temática é a última vogal da palavra. Então, a vogal temática da palavra sapato
é o O. E o sapate é o radical. O substantivo sapato é um substantivo primitivo, porque ele vai dar origem a outros substantivos que serão chamados substantivos derivados. E de que maneira é formado o substantivo derivado? O substantivo derivado é formado através do radical da palavra, por exemplo, da palavra sapato, que é sapate, tira o O, coloca-se uma terminação, né? E essa terminação é chamada de sufixo. Então, coloca-se um sufixo. Exemplo, sapate mais eiro deu sapateiro. Sapate mais ada, sapatada. Sapate mais inho dá sapatinho. Sapate mais ão dá sapatão. Sapate mais ilha dá sapatilha. E assim por diante. Os substantivos também podem ser simples ou compostos. Simples quando ele é formado por apenas uma palavra e composto quando ele é formado por duas ou mais palavras. Exemplo, pé. Pé é um substantivo simples. É um nome dado a uma parte do nosso corpo. Mas se eu coloco pé de moleque, eu tenho 3 palavras. Ele passou a ser um substantivo composto. Até que um aluno virou e falou assim, professor, então é fácil identificar o substantivo composto, porque ele vem com tracinho. Eu falei, não, tracinho não, ligado por hífen. Mas nem todas as palavras, nem todos os substantivos compostos são ligados por hífen. Muitos deles é apenas uma palavra. Exemplo, planalto. A palavra planalto. Vocês devem ter visto na geografia que planalto é uma forma de relevo. Que relevo vocês devem ter estudado ou irão estudar com a professora Monique, que relevo é o estudo das diferentes formas da superfície da Terra. Então, a palavra planalto já diz. A palavra ela é dividida em 2 partes. A palavra plano mais alto. Então, planalto é um terreno plano e alto em relação às terras vizinhas. Tá? Então, a palavra planalto, ela é formada pela palavra plano e alto. E é um substantivo composto. Outro exemplo é a palavra girassol. Girassol, ela é formada pela palavra gira mais sol. O girassol recebeu esse nome porque ele olha sempre para o sol, né? Se vocês têm uma plantação de girassol, vocês podem observar. Existe também, como outro exemplo, a palavra fidalgo. Fidalgo hoje está em desuso, mas na época da colonização, ela foi criada, que significa, a palavra fidalgo veio da palavra filho de algo. O que é filho de algo? As pessoas eram chamadas de filho de algo, as pessoas que possuíam riquezas, dinheiro, né? A fulana é filho de algo. Só que com o uso da palavra filho de algo, ficou fidalgo. Então, hoje ela está em desuso, mas ela é um substantivo composto. Ela é composta da palavra filho de algo. Bom, passamos ainda ao substantivo coletivo. O que seria o substantivo coletivo? O substantivo coletivo é aquele nome que está no singular, né? Mas que representa um conjunto de seres da mesma espécie. O que é singular? Singular e plural é um número do substantivo. Quando eu me refiro a um só, a um ser só, por exemplo, cadeira. Quantas são? Uma. Quando eu falo cadeiras, eu me refiro a mais de um. E geralmente na língua é regra geral da língua portuguesa que as palavras terminadas com vogais fazem o plural colocando o S. Por exemplo, urubu, urubus, cadeira, cadeiras, pente, pentes. Tá? Acrescentou um S.
Porém, o substantivo coletivo, ele vai estar no singular, mas vai representar um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, quando eu falo matilha, matilha está no singular. Plural da palavra matilha seria matilhas. Só que matilha, embora esteja no singular, representa um conjunto de cães. Cáfila, está no singular, representa um conjunto de camelo. Resma, um conjunto de papéis. E assim por diante. Dá uma pausa. Peço desculpa, ao explicar o substantivo próprio comum, esqueci de mencionar que os substantivos próprios se iniciam com letras maiúsculas, porque são nomes em particular de um ser da espécie. Além dos exercícios enviados aos alunos, os pais podem fazer brincadeiras para fixação dos conteúdos, brincando de morto e vivo. Na brincadeira de morto e vivo, os pais deverão combinar que quando falarem substantivos próprios, os alunos deverão ficar em pé. Quando for comum, se abaixar. Outra brincadeira é o jogo de memória, que consiste em cartões escritos, substantivos próprios e comuns. E eles estarão dispostos em uma mesa embaralhados. O aluno deverá tirar uma carta e em seguida outra. Se ambos os cartões forem próprios, ele pode retirá-los e jogar novamente. Se ele retirar um próprio e um comum, passa a vez para o próximo jogador. Durante este momento de pandemia, as aulas serão desta maneira. Espero que vocês leiam e se dediquem às atividades em casa, sem que ninguém tenha necessidade de cobrar.